Ok, galera, pode parecer bem simples, mas é interessantíssimo a gente conhecer pelo menos o conceito de cadeia alimentar. Eu nunca vi questão cobrando o conceito em si de cadeia alimentar, mas já vi o conceito dentro de opções. Então, o que seria uma cadeia alimentar? É uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação. Então, cadeia alimentar, como o próprio nome diz, é uma relação alimentar entre os seres vivos. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores e os decompositores. Então eu queria destacar aqui esses três nomes, botar aqui um ponteiro bonito. Eu queria destacar aqui os produtores, queria destacar aqui os consumidores e queria destacar aqui os decompositores. Patrick, quem vai sempre ser os produtores? Os vegetais e as algas. Os organismos que produzem carboidrato sempre vão ser a base da cadeia alimentar. Então eu vou ter aí árvores que vão, no caso aqui nesses dois exemplos de cadeia alimentar, são cadeias alimentares terrestres. Então na terra que geralmente é vegetal. Mas também tem cadeia alimentar na água, que também lá tem algas, e as algas também são a base da cadeia alimentar. Lembrando que alga não é vegetal, alga é pertencente a outro grupo de seres vivos. Beleza? Então aqui eu tenho um negócio bem interessante. Se liga, olha para cá. Eu tenho sempre aqui os produtores como os organismos que vão ser a base da cadeia alimentar. Note também que aqui, ó, nesse outro exemplo, tem a planta. A planta também vai ser o produtor da cadeia alimentar. Então o que é que os vegetais produzem? Carboidrato. Por sua vez, são organismos que eu chamo de autótrofos. Organismos que produzem seu próprio alimento, que no caso é carboidrato. Os animais, de um modo geral, ou outros organismos que não produzem o seu alimento, nós chamamos eles de heterótrofos. Então, tem os autotróficos, que produzem seu próprio alimento, e nós temos os heterótrofos, que são aqueles que não produzem, que necessitam se alimentar para poder adquirir o carboidrato que eles não produzem. E aqui você vai ter o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor ternário. Eu vou estar daqui a pouco falando um pouco sobre eles. Como você pode também perceber, a cadeia alimentar ela é representada de um modo linear, tipo, só aqui um exemplo aqui, ó. A zebra comeu vegetal, então a zebra é consumidor primário. A cobra, essa cobra aqui é praticamente impossível disso acontecer. Digamos que a cobra comeu a zebra, então a cobra ela vai ser o consumidor secundário. E a onça comeu a cobra, então a onça vai ser o consumidor ternário. Sempre o consumidor primário é aquele que se alimentou do produtor. E sempre o consumidor secundário é aquele que se alimentou do produtor. Beleza? Detalhe, nem sempre não, né? Nunca vai acontecer de existir apenas uma cadeia alimentar. Existem diversas cadeias alimentares que vai estar formando isso aqui, ó. A teia alimentar, que é quando um como o outro, a cobra como o sapo, a cobra também como o lagarto, a aranha como a abelha, a aranha como o sapo, enfim. Quando rola esse Paranauê aí de estar todo mundo lá junto no meio do mato, um comendo todo mundo, na maior suruba, isso daí é uma teia alimentar. Mas lembre, teia alimentar e cadeia alimentar é a mesma coisa, é o fluxo de energia que se dá entre os organismos dentro de uma cadeia alimentar. Olha só aqui que interessantíssimo. Olha só, antes da gente ler isso aqui, eu quero me detalhar aqui para uma coisa muito importante. Sempre, o produtor vai ser o organismo que vai produzir carboidrato. O primeiro organismo que está comendo esse vegetal eu vou chamar de consumidor primário. O que vai comer o primário é o secundário e o que come o secundário é o ternário. Só que tem um pequeno detalhe. Acompanha comigo aqui.
A energia, ela começa a ser gasta a partir do momento em que o organismo está se alimentando. Então, por exemplo, o vegetal aqui ele está fazendo o seu carboidrato. Mas é claro que ele também vai estar consumindo esse carboidrato. E é claro também que ele vai estar perdendo energia, porque ele gasta energia. Então, o corpo desse vegetal aqui perde energia. Então, quando o coelho vai comer esse vegetal, ele não vai pegar 100% do que o vegetal produziu. Ele vai pegar aquela energia que o vegetal tinha armazenado, porque uma parte já foi gasta. O mesmo vale para quando essa onça aqui, se isso aqui for uma onça, essa onça comeu esse coelho. É claro que o coelho também está perdendo energia desde o momento em que se alimentou. Desse modo, quando essa onça se alimenta do coelho, ela não vai pegar 100% da energia que o coelho tinha comido do vegetal, porque afinal o coelho perdeu energia também. E a mesma coisa vai acontecer com a águia quando a águia for comer esse bicho aqui. O que eu quero dizer? Que a quantidade de energia diminui de nível a nível. Anote isso. A quantidade de energia numa cadeia alimentar diminui de nível a nível. Repetindo, a quantidade de energia na cadeia alimentar diminui de nível a nível. Quando um ser vivo se alimenta de outro, há uma transferência de energia através da cadeia alimentar. Como a energia utilizada não é reaproveitada pelos seres vivos, disse que o fluxo de energia é unidirecional. Então essa energia que ela é perdida na forma de calor, ela não é aproveitada pelos organismos da cadeia alimentar. Beleza? Então a quantidade de energia diminui de nível a nível em uma cadeia alimentar. Pode acontecer de você ver numa prova uma situação de que em uma cadeia alimentar aconteceu um desequilíbrio. E o que foi que aconteceu proveniente desse desequilíbrio? Por exemplo, digamos que nessa cadeia alimentar o consumidor secundário estivesse entrando em extinção. Pá, esse bicho aqui está começando a morrer. Se esse aqui está morrendo, logo a população de quem vai aumentar? Vai aumentar a população de coelho, porque afinal o coelho é alimento para esse bicho aqui. Se a população de coelho aumenta, quem é que vai diminuir? A de vegetais, porque se tem muito coelho, vai ter que ter muitos vegetais. E vai, no caso, acontecer o grande consumo de vegetais. O que é que vai acontecer se desaparecesse esse bicho aqui? Uma onça, digamos. A quantidade de águia iria diminuir ou iria aumentar? Poderia diminuir se caso a águia só se alimentasse desse bicho aqui. O que eu quero dizer para vocês? Que existe um completo equilíbrio na cadeia alimentar. Caso esse equilíbrio seja quebrado, pode aumentar ou diminuir a quantidade de organismos dentro de um ecossistema. Beleza? Olha só, eu posso também representar o fluxo de energia de alimento entre os seres vivos. Posso representar as cadeias alimentares também através de pirâmides ecológicas. Que no caso eu vou ter o seguinte, vamos lá. Pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Para tal, cada retângulo representa de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Então eu vou ter a pirâmide de número. Número, então é quantidade. Representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um deles. Então, por exemplo, 10 mil plantas é alimento para 300 gafanhotos, que é alimento para 20 aves. Essa pirâmide aqui, de número, ela pode ser vertida ou pode ser invertida. 3 ipês é alimento para 10 mil besouros e 10 mil besouros é alimento para 20 aves. É uma característica marcante da pirâmide de número, é que ela pode ser vertida ou invertida, como eu coloquei aqui nesses dois exemplos. Outro tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa, que pode também ser expressa por pirâmide de biomassa, no caso, desculpe. Pode também se pensar em pirâmide de biomassa em que é computada a massa corpórea, a biomassa do organismo em questão.
e não o número de cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, enquanto na pirâmide de número era a quantidade de indivíduos que eu estava analisando, aqui eu vou analisar a biomassa do organismo. O resultado será similar ao encontrado na pirâmide de números. Os produtores terão maior biomassa e constitui a base das pirâmides, decrescendo a biomassa nos níveis superiores. Então aqui eu tenho, sei lá, 10.000 gramas, ó, que está em GM. Então aqui eu tenho 10.000 gramas por milímetro cúbico. É alimento para 1.000 gramas de gafanhoto, que é alimento para 100 gramas de sapo, que é alimento para 10 gramas de águia. Basicamente é isso que traz na pirâmide de massa. A análise que eu faço aqui é a quantidade de massa que pode ser alimento para outra quantidade de massa. Com relação à pirâmide de energia, que também é bem conhecida e é marcante porque não pode ser invertida, diga-se de passagem que a pirâmide de energia é a única que não pode ser invertida. Ela sempre vai ter como produtor aquele redentor da maior quantidade de energia. Isso porque a quantidade de energia diminui de nível a nível. A energia solar captada pelos produtores vai se dissipando ao longo das cadeias alimentares, sob a forma de calor. Uma energia que não é utilizável pelos seres vivos. À medida que esta energia é dissipada pelo ecossistema, ocorre uma permanente compensação com a utilização de energia solar fixada pelos produtores, passando depois através de todos os outros elementos de seres vivos do ecossistema. Isso aqui é semelhante do que eu acabei de falar para tu sobre o fluxo de energia da matéria, que vai diminuindo de nível a nível. Então, ó, mil, me perdi aqui agora. Eu li 10 mil, é mil. 1.000 plantas é alimento para 300 gafanhotos, que é alimento para 20 aves, ou seja, a quantidade de energia vai diminuindo de nível para nível. Gente, é isso daí que eu queria que você soubesse. Pirâmide de energia representa a energia existente naquele nível trófico. Massa, a quantidade de massa presente naquele nível trófico. Número, a quantidade de indivíduos presentes naquele nível trófico. E nada mais são do que outras representações da cadeia alimentar. É isso, se você gostou, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é claro, deixa as suas opiniões nos comentários. Eu fico por aqui, eu sou Patrick Gomes do canal Biolo Dúvidas.